Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival da Comunidade Cristã do Brasil. Estou aí à frente desse trabalho do Projeto Resgate, que tem a finalidade de convidar os irmãos que, porventura, um dia já estiveram em reunião cristã, mas hoje estão afastados, irmão. Porque é notório que nos tempos de hoje tem muita gente, irmão, que não estão mais congregando. Algumas pessoas com motivo até, de certo modo, justo, outros pela vida cristã, né? Pelas batalhas, pelas lutas, e não se sente bem voltar no lugar que eles estavam. Mas, irmão, ministério é apenas um local, né? Não existe várias igrejas, né? Nós, apesar que eu estou falando aqui da comunidade cristã no Brasil, a comunidade cristã no Brasil é uma igreja, uma denominação. Mas nós, da comunidade, nós temos ciência, entendimento, irmão, que só existe um povo, uma igreja. Jesus, naquele dia, ele vai salvar, irmão, aqueles que foram fiéis a ele. Pode ser que ele seja na comunidade, na congregação, na Assembleia de Deus, Deus Amor, qualquer ministério que professa a fé cristã, que pregue e fale das boas novas de Cristo Jesus. É um erro na mente das pessoas cristãs que, por ele estar num certo local e na visão dele, ele achar que aquele local está mais de acordo com as escrituras, que ele vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo por liturgias, né? Ou por uso e costume. Vamos ser salvos como está em 2 de Efésios, né? Somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus. Entendeu? Então, através da fé em Cristo Jesus, é que acontece o processo da salvação. Ele é um processo que ele tem início, meio e fim. Não é verdade? Eu sei que os irmãos, de certo modo, existe assim até em grupos, em redes de WhatsApp, Facebook, né? Uma defesa da sua instituição. Porque eu não sei, irmão, é uma forma das pessoas entendem que estão declarando amor a Cristo. Quando defende a instituição, de amor a Cristo. Irmão, quando nós defendemos o Evangelho, isso é uma prova de amor a Cristo, porque é o Evangelho que nos mostra que Jesus veio dar sua vida por nós. Então, meu trabalho é esse, irmão, é falar que Cristo cura, Cristo liberta, né? Mas, claro, se você ouvir uma mensagem da palavra e sentir o desejo do coração, você vai ter que ir no lugar. Então, eu convido você para vir à comunidade cristã no Brasil e junto conosco ali servir a Deus. Mas se não tiver uma comunidade cristã no Brasil, pode ser uma outra igreja. Não estamos aqui pregando igreja, estamos pregando a Cristo. Estamos falando que Ele cura, liberta e salva. Por falar em, estamos aqui pregando o Evangelho, falando as boas novas, né? Aí depois você vai falar, em contradição, ele acabou convidando ele para a comunidade. Claro que eu vou convidar você para a comunidade. Mas se não tiver comunidade, vai lá no ministério que Deus mostrar, da alegria, se sentir bem, faça uma visita a um ministério próximo à sua casa, né? E venha servir a Deus. Esse é o nosso propósito. Então, irmão, eu queria deixar uma mensagem de hoje, que está no livro de Daniel. Está assim, 1 de Daniel, versículo 8, está escrito assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Bom, é uma parte que talvez na vida, literalmente, assim, a nossa sociedade, no mundo secular, a alimentação, lógico, para um corpo, né, saudável, tem alguns alimentos que são mais saudáveis, né? E ele não dá. O organismo precisa de certos elementos. Então, no dia de hoje temos nutricionista, tem um monte nos dias de hoje, né? Então, tem alimentos mais saudáveis e alimentos que não é tão saudáveis. E naquele tempo, irmão, Daniel, nos cativos, junto com outros jovens, ele não queria comer do banquete do rei. Ele, segundo o seu ensino, a sua natureza como jovem, como hebreu, como alguém que está da descendência do povo de Israel, ele tinha certos alimentos que ele não comia, né?
e que se tornava mais saudável, né, irmão? Agora, o que tem a ver esse negócio de Daniel com a palavra de hoje? Nós temos que falar, irmão, que nós somos também igual Daniel. Nós não podemos comer do banquete do rei, alimentos que mais tarde vai nos fazer mal. Então, para a nossa alma cristã, existe uma alimentação própria. Eu vou trazer para essa linha, os bons entendendo. Então, Daniel, ele não se contaminou com o banquete do rei. E ele se tornou mais saudável do que aquele outro jovem que comia do banquete, do vinho, né? Então, em 1 Pedro 2, versículo 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o jovem Daniel, irmão, ele foi levado cativo para a Babilônia, como outros jovens judeus. Ele foi levado para servir na corte. Daniel, ele, quando foi ali, encontrou um ambiente totalmente diferente da sua cultura, irmão. Essa cultura pagã, tem alimentos que para aqueles povos era normal, mas para Daniel não. Então Daniel, ele reconhecia, ele amava verdadeiramente a Deus, como o Deus verdadeiro. E Daniel, ele não se contaminou na sua natureza humana com aqueles costumes daqueles povos. Ele preferiu manter aquilo que ele teve o ensino. Então, assim somos nós também. Nós, irmão, o irmão e a irmã que serve a Deus, ele mantém a sua, vamos dizer assim, hábitos, costumes, adoração. Se porventura o irmão for para um país de uma religião até pagã, a mão vai preservar o seu ensino cristão. Não vai se contaminar com os costumes dos povos ali. É mais ou menos isso, irmão. Então, nós, como Daniel, nós temos que manter a nossa essência cristã. O ambiente, o local, os ensinos, aquilo não possa contaminar o nosso entendimento, o nosso coração. E Daniel, irmão, ele preservou em si essa natureza que Deus deu a ele. Então a decisão de Daniel, irmão, ao ser levado cativo para a Babilônia e seus amigos, eles foram selecionados para serem treinados na corte. Ele era para servir o rei. Receberam a mesma comida daqueles outros pessoal daquele local e a bebida do rei. Mas Daniel, ele não quis se contaminar. A contaminação, irmão, que ele está falando, é porque era uma obediência judaica, que impedia o consumo de certos alimentos e bebidas considerados impuros. Então ele teve coragem, a atitude de Daniel, ela foi corajosa. A sua fidelidade a Deus, mostrando que é possível fazer escolhas que reflitam a nossa fé, mesmo em situações desafiadoras. É como o irmão, que é a irmã, que é cristã. A irmã vai manter fiel às suas tradições cristãs, ao seu uso e costume. A irmã não vai se modelar com as moças que são de outras culturas, que são de outras crenças, não é isso? Então, se você é cristão, você mantém seus padrões, os cortes de cabelo, né? Então, por que a gente faz isso? Porque são princípios que nós aprendemos. Traz salvação? Não traz, mas traz um conforto, traz uma alegria de nós ser sempre fiel às nossas convicções cristãs. Então, os irmãos não estranham. Às vezes, no ministério, os irmãos exortam o comportamento do povo, né, o modo de vestir do povo. Né? Assim como Daniel, ele manteve na questão alimentar, por devido ao seu ensino judaico, como judeu, se absteve daquilo que era o manjar do rei, mas se manteve fiel aos seus ensinos, assim também somos nós, irmão.
na nossa vida cotidiana. Vivemos num mundo, numa Babilônia, como uma fala, onde o pecado floresce aí, né? Onde os jovens e moços se contaminam, onde casais se prostituem, onde casais praticam coisas indecorosas. Eu peguei a referência da parte do alimento de Daniel, mas para explicar que também serve para nós nas questões de fé. A sociedade tem casais que não se respeitam mais. Eles acham que é normal o casal se unir com outros casais e praticar coisas, né, que são indecorosas. Então nós cristãos não vamos manter nesses padrões do mundo, não é assim? É nesse sentido que essa mensagem da palavra. Você tem que manter fiel aos seus ensinos, aos seus costumes, a sua aprendizado cristão. Se apartando da concupiscência do pecado, se apartando da aparência do mundo, né? Do jeito de vestir do mundo, do jeito de falar do mundo, né? É importante na nossa vida. Então, por isso que nós existe um certo recuo. Nós somos um pouco mais conservadores, né? Ainda que isso não seja, como eu falei, a salvação é mediante a fé no Senhor Jesus, mas aquele que segue o Senhor Jesus mantém sim alguns princípios, alguns ensinos, se abstém das coisas que não agrada a Deus, né? Como contaminar o templo de Deus no pecado, na droga, na bebida, na concupiscência da carne. Não é verdade, irmão? Não é isso? Fica bem para um irmão que é do ministério, que está à frente de um povo, por exemplo, se drogar, se prostituir, não é verdade? Ou viver em comportamentos, vamos dizer, socialmente falando, enganando, extorquindo, não honrando seus compromissos. É nesse sentido, nós temos que manter esses padrões. Ainda que no mundo é normal, o filho ofende o pai, ofende a mãe, né? E nós não, temos que manter o respeito. Não podemos se contaminar com manjares do mundo, né? Vamos trazer aquele manjar lá do rei, seja um manjar do mundo. É uma explicação, é uma linha que essa palavra que tenta mostrar. Talvez você que é estudado, você aí compreende. Não, o texto, contexto, o hermenêutico, a exegese, quer dizer isso, você está falando coisa com coisa. Não, mas nós cristãos, nós temos que pegar o exemplo da Bíblia e transformar esse exemplo, como Daniel tinha, que se absteve das coisas, dos manjares do rei, e trazer para outras situações também. Então é nesse intuito que hoje eu venho essa mensagem, né? Que nós temos agora obrigações, né? Então Daniel, ele não se rebelou abertamente, mas com sabedoria pediu permissão ao chefe dos eunucos para seguir como ele era acostumado, demonstrando àquele chefe dos eunucos que não ia alterar nada no resultado, pelo contrário, ia até melhorar. E assim somos nós também. Melhoramos como pessoas quando mantemos a nossa conduta, a nossa tradição cristã, o nosso comportamento cristão. Então, Daniel foi firme em não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu que fosse diferente. Então o irmão tem que ser diferente. A irmã tem que ser diferente. Nós somos diferentes daquele pessoal que está lá. O irmãozinho, a irmãzinha que está me ouvindo, o irmão que está ouvindo. De toda maneira, você é diferente das pessoas que são do mundo, que são desse século. Porque devemos honrar a Deus com a nossa conduta de vida e com a nossa santidade. Com a nossa santidade. E Deus nos escolheu com o propósito de ser pessoas melhores.
E devemos cumprir essa obediência com pessoas melhores, com nossa conduta, com nossa aparência, com o nosso falar, com o nosso agir. Eu espero que os irmãos entenderam essa mensagem da palavra. Espero que os irmãos compreendam. Você carrega assim, uma imagem diferente. E você não pode ser como os demais. É impossível. Você é diferente. A irmã é diferente. Por mais que aquela moça, até aos nossos olhos, parece que ela se torna até bonita. Com as suas aparências, ou chamativa, com os seus modos de vestir. Mas a irmã e o irmão é diferente. Não tem como. Não é verdade? Nós temos o mesmo comportamento das pessoas desse século. As pessoas que vivem. Fomos chamados para servir o grande rei. E esse chamado tanto é na aparência externa, como também principalmente na aparência interna. Com princípios e com o ensino da fé cristã. Essa mensagem que Deus me deu a graça de falar, eu desejo aos irmãos um dia abençoado, uma semana abençoada. Me ajuda, compartilhe, divulgue. Se você sentir alegria dessa mensagem da palavra, também faça a visita à comunidade cristã no Brasil, ou entre em contato comigo, se quiser conversar comigo também a respeito de algum outro assunto. O meu WhatsApp, irmão, é o DDD 11 9 4007 3396. É o irmão Senhor Lorival da comunidade. Não queria aqui pregar a comunidade, mas o irmão tem que ter uma identificação no que eu estou indo, Eu vou na comunidade. É um ministério perfeito? Não existe ministério perfeito. Somos pessoas imperfeitas. Claro que temos que melhorar em muitas coisas. Não é verdade? Mas procuramos a perfeição que é Cristo Jesus. Procuramos em Cristo Jesus essa perfeição. Ele é o nosso modelo santo e perfeito. Pode ser que encontre falhas em nós, em mim. É natural, como se eu for em qualquer ministério também. Por mais que seja, eu vou encontrar falhas. É normal. O irmão não tem que procurar um ministério perfeito. Tem que procurar Cristo, que é a perfeição. E se modelar conforme Ele quer que nós sejamos. Pessoas melhores, filhos melhores, maridos melhores, mulheres, esposas melhores, Enfim, somos diferentes. Essa mensagem, que todos fiquem na santa paz de Deus e a paz de Cristo Jesus. Amém.